A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Hoje, mais uma quinta-feira, dia 10/11. Estamos chegando no final do ano, né? Já pedimos licença para adentrar as vossas casas, os vossos corações. Hoje tivemos um imprevisto aqui, começamos um pouquinho mais tarde, são 15h40, tá bom? Quero já fazer aqui meu irmão Carlos. Pai do Senhor, boa tarde a todos. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia chamado hoje, pela tarde de hoje, né, pela sua companhia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Hoje com o programa Bíblia e Você, com muita alegria. Já quero pedir para você que conhece alguém, compartilhe, nem que seja pelo menos com 3 conhecidos seus, compartilhe, ajude a divulgar a palavra do Senhor. Né? Alguém está precisando ouvir essa palavra hoje, né? Palavra de cura, de libertação, de salvação, palavra de instrução, palavra de direção, tá? Compartilhe, divulgue, que você seja canal de bênçãos para o programa para esse programa, aleluia, né? Ajude-nos a alcançar mais almas, tá bom? Fique, nos ajude com isso, fica aí essa dica para você. Glória a Deus. Vamos agora para o momento do Salmo, irmão Carlos. Quero deixar aqui para a reflexão dos nossos irmãos, Salmo de número 133, né, já que o tema proposto hoje é Atos, capítulo de número 8, o Evangelho em Samaria. Então eu quero já Aleluia, glória deixar a Deus. aqui, né, com os nossos amigos, nossos ouvintes, a palavra de Deus em Salmos de número 133, que diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Queria aqui chamar a atenção, né, irmão, para o versículo de número 1, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Essa união no Antigo Testamento, né, e no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, verso 42, que falavam que eles partilhavam, né, da comunhão em oração, do partir do pão, ela vem da palavra koinonia, irmão Carlos. A palavra koinonia, que tem por conotação, né, caminhar junto, partilhar o mesmo pensamento, trilhar a mesma trilha, né? E eu ouço muito falar sobre comunhão, mas uma comunhão que não é vivida, é uma comunhão que está em falta. Porque como eu posso ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão? Né? Então, fica aqui para os nossos irmãos, né, este alerta, que nós precisamos, né, seguir a paz com todos. É assim que a Bíblia nos ensina. Se possível, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? E é importante que nós fazemos menção disso, irmão Carlos, porque judeus e samaritanos não tinham comunhão, né? E quando nós entrarmos no texto, nós vamos descobrir ali muitas coisas que Jesus estava quebrando, né? Os protocolos, os paradigmas, Aleluia, né? é verdade. Porque, ao meu ver, Jesus ele fez uma missionária ali, né? Um pouquinho antes nos textos, e depois os discípulos chegaram lá para pregar o evangelho, né? Mas tudo isso, irmãos, só pode ser vivido e pregado quando se há comunhão, né? E hoje em dia eu estava escutando um amigo meu falar, Carlos, e ele falava assim para mim: tu já encontrou um presbiteriano na rua? Ele fala, paz. Aí tu encontra um batista, ele, paz de Deus. Aí tu encontra um assembleano, ele, a paz do Senhor. Parece que a gente está separando, né, algumas tribos ali, falando, olha, esse tem que ser assim, esse tem que ser assim. E isso acaba impedindo um pouco da nossa comunhão, né? Alguns Verdade. irmãos, eles pregam um evangelho
a qual Cristo não pregava. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, Carlos? Sim, Traga o glória a texto Deus. áureo aí, para que nós venhamos Aleluia. refletir. Tremendo, né? Glória a Deus. O texto de hoje, irmãos, é um texto lindo, que vai nos mostrar, que nos relatar alguns episódios, irmão Manuel, muito, que nos deixa apaixonado, aleluia, e nos deixa motivado, né? O texto de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, né? O tema, o Evangelho em Samaria, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou lendo aqui. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Glória a Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois, vendo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o Evangelho. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Tremendo esse texto, irmão Manuel. Eu estava lendo e o Senhor ministrava ao meu coração sobre esse assunto, porque é algo que a gente sempre pensa em questão de evangelho, crescimento, agregar
qualidade na nossa vida, agregar qualidade no que a gente presta o serviço ao reino de Deus, que o nosso trabalho seja um trabalho de qualidade, né? Não seja meramente um trabalho feito, como diz, de forma irresponsável, né? De qualquer jeito, de relaxadamente, né? E o texto aqui, ele vai suceder o capítulo 7. Capítulo... a morte de Estevão, né? Capítulo 7 é um texto lindo, embora apresenta momentos dolorosos, mas ele vai ver um homem que teve a coragem de anunciar o evangelho. E é lindo, porque quando ele está sendo apedrejado, quando está nos seus últimos momentos de vida, os céus se abrem. E ele diz, né, ele fala, estou contemplando, né, a glória de Deus, estou vendo, os meus olhos, né, estão contemplando. Isso é muito lindo. E aí, então, começa o capítulo 8, e vai dizer que Saulo, que tratava o cristianismo como inimigo, porque no entendimento dele, né, no que ele foi ensinado, o cristianismo era um ato de traição, porque as pessoas estavam querendo colocar Jesus como seu rei, como seu senhor, né? E isso feria o ego, o orgulho do rei. Então, eles vão dar uma mensagem agora para os cristãos, para esses homens. Então, eles matam Estevão com uma mensagem, dizendo, o que aconteceu com ele, se vocês continuarem com esse negócio aí de cristão, de Jesus, desse Jesus que no entendimento deles já tinha morrido, né? Mas, na verdade, nós sabemos que ele já estava reinando. Já estava lá reinando, já tinha sido recebido pelos anjos, já tinha aceitado a destra. Então, eles falam, se vocês continuarem com esse Jesus, que no entendimento deles tinha morrido, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então, Deus ele usa esse meio para expandir, então, a palavra dele, o evangelho dele. Né? Então, algumas pessoas, exceto os apóstolos, alguns cristãos, eles se espalham por Samaria, né? E pela Judéia. É interessante que Samaria ela é uma cidade situada no monte, né? na parte norte de Israel. E o povo samaritano, ele é uma coisa linda porque são pessoas boas, né? Pessoas bondosas. O povo samaritano é conhecido como um povo bondoso, né? Então, Deus vê nessa bondade, eu falo assim, agora se você começar, só te cortar um minuto, se você começar lá no começo, lá da história toda entre judeus e samaritanos, você vai ver que houve a divisão das 12 tribos, e uns foram para Samaria e outros, né, ficaram ali em Judá. E o que acontecia? A gente vê que eles também adoravam a Deus, sim, eles também serviam a Deus de uma forma diferente, do jeito que eles aprenderam, porém, eles criaram novos meios de adoração, porque como eles não se davam bem com os judeus, eles precisavam adorar, tanto que se você for ler, né, Jesus falando àquela moça, né, a samaritana, ela vai falar, poxa, mas eles falam que tem que adorar no templo, a gente acha que tem que adorar no monte, né? Eles também adoravam ao Deus de Israel, porém eles não ouviam, né? Os reis de Samaria não ouviam, né? O recado dos profetas, né? Porque se você for ver, Samaria teve muitos reis que não agradaram a Deus e Deus enviava profetas a eles, né? E a gente vai ver, se não me falha a memória também, Elias foi enviado a Acabe, né, ali em Samaria, para falar, olha, Acabe, tá errado, as coisas estão caminhando pelo um jeito errado, vocês não podem continuar dessa maneira. Então Samaria sempre foi avisada, né? E aí quando a gente chega ali, que Estevão começa a pregar e Paulo vai lá e tenta mandar o recado, porque Paulo pede carta, né, para a igreja, falando, olha, a gente vai perseguir os cristãos. Jesus ele chega em Samaria para pregar com um ensinamento bem simples, o evangelho é para todos. Sim.
Não é o evangelho da cúpula judaica, não é o evangelho pro-judeu, não é o evangelho do Carlinhos, não é o evangelho do Emanuel. O evangelho exclusivista, né? Exatamente. Não é o evangelho da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Não existe isso. Isso não é o evangelho. O ser humano, ele cria isso, ele cria essas barreiras, né? E Jesus, ele vem quebrando isso, e a gente vê, né, o próprio Filipe, que você mencionou no texto, né? Trazendo esse avivamento, porque o evangelho, ele derruba as barreiras éticas e raciais. Sim. Né? Eu acho que é esse o princípio que Deus estava querendo mostrar através de Jesus, né? Primeiro, depois agora através de Filipe. Mas continua a tua linha de raciocínio, que eu vou... Falando em Filipe, para que não haja confusão, Uhum. o Filipe, ele na verdade, ele é um dos 7 diáconos. Ele não é o apóstolo. Não, que é isso? Sério? Eu pensava que ele era o apóstolo. Tem muitos que pensam que é o apóstolo, mas não, ele é um dos 7 diáconos, certo. né? Então vamos deixar que foram também instituídos ali, né, em Atos capítulo 6, né, não? Isso, justamente. Então, as pessoas temos que frisar isso, porque às vezes as pessoas vão pregar e acabam pregando, Felipe, não sei o quê. E tem um detalhe, né? E tem um detalhe muito bonito que eu aprendo com a vida de Filipe. Inclusive, eu ministrei sobre isso uma vez, que Filipe era um diácono diferenciado, né, Varão? Ele era um diácono e exerceu o ministério do evangelista, né? Que ele saiu para pregar, Deus arrebatou, transladou ele para pregar a um eunuco, né? Que seria um africano, né? Um etíope, se não me engano. Isso. E você vê que a igreja não tentou matar Filipe, porque parece que hoje o evangelho é pregado e os irmãos falam, não pode, tu não pode fazer isso porque tu não tem a consagração para isso, né? Justamente. E aí a gente vê que Filipe foi um diácono diferenciado. Eu aprendo muita coisa com Filipe, Varão. Tem umas coisas ali exclusivas sobre a vida dele, viu? O Atos 8, ele é muito rico e nós vamos chegar também numa parte muito importante em questão do evangelho, em questão de crescimento do evangelho, nesse ponto entre Filipe e o eunuco, que o eunuco, ele fala assim, se não tiver que me ensine, como vou aprender? Exatamente. Né? Então, nós temos que entender que precisa ensinar. E Filipe, ele cumpre com 3 coisas. Quando Jesus fala, ide, batizar, ensinar e curar, ele cumpre com tudo aquilo que Jesus falou. E de pregar e fazer discípulos, né? Ele cumpriu com tudo. Exatamente. Você vai ver que ele curou, expulsou demônios. Exatamente. Ensinou a palavra para o eunuco, né? E batizou, né? A palavra cristocêntrica ainda, exatamente, porque a palavra apontava para Cristo. Ele lia Isaías, né? O livro do profeta Isaías. Né? O eunuco, o etíope, desculpa. Isso, né? Ele aponta a mensagem cristocêntrica, e é interessante que uma lição que nós podemos ver também na vida do eunuco é a pessoa determinada. Sim. Então, ninguém consegue parar uma pessoa determinada. É verdade. Ele estava determinado, ele creu na palavra. Ele estava indo ao templo para adorar e lendo a palavra, né? Teve alguém que ensinou e ele terminou. A ponto que ele fala assim, tem uma água ali. O que me impede de ser batizado? Então você concorda? Eu vou levantar essa questão aqui, porque é uma questão que eu acredito que todo cristão ele tem, né? Algumas igrejas demoram para batizar as pessoas. Fala, olha, tem uma preparação, né? Você precisa passar aqui os 6 meses, os 3 meses do discipulado. Então, quer dizer que não existe esse tempo. A pessoa crê em Cristo e ela fala, eu quero ser batizada, ela pode ser batizada. Então, vamos abrir agora os parênteses. Opa! Né? Porque, assim, as coisas tem que ser feito com ordem e com decência. Certo. Então, nós vemos aqui que Felipe ele era um cara responsável. Então, nós temos que fazer as coisas com responsabilidade, porque vidas não são apenas números. Para alguns, vidas são números. Eu vou lá, levei 1000 pessoas. Pro batismo, 20 para o batismo. Parece que é uma concorrência. Não. Porque o que é o batismo? O batismo, na verdade, ele é meramente um ato público mostrando para as pessoas, né, a confissão de fé daquela pessoa. Mas, na verdade, o que as pessoas chamam de verdadeiro nascimento, da verdadeira conversão, isso já vem antes. O batismo é só para mostrar. É diário e infinito quase, né? Justamente. Né? Isso é
progressivo, né? Progressivo, e vai até o dia que o Senhor fechar o oxigênio do nossos pulmões. Então, nós temos que ter responsabilidade, porque muitos pegam esse texto aqui, tá vendo? Ele chegou ali, mas se você for ver, o eunuco, ele já estava convertido, ele já praticamente já tinha recebido, né? Só faltava o batismo, ele estava determinado aquilo. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade, que nem agora, para dezembro, eu tenho umas pessoas lá na minha igreja, lá, uns novos convertidos para essas águas. Mas nós estamos conversando, estamos aconselhando, né? Eu pergunto, vocês sentem que estão prontos, que estão aptos para isso? Legal. Né? Então, temos que ter essa responsabilidade. Temos que não é cegar, sair levando para depois ficar tirando foto, ficar colocando nas redes sociais para dizer que o negócio... Porque aí é o que você muito fala, né? Que você fala assim, a gente gera um monte de filho e deixa tudo órfão aí. É isso mesmo. Né? Então, aqui nós vemos que... Porque, ele conheceu o cara, ele ensinou, ele discipulou, vamos por assim, e batizou. Né? Mas ele não conhecia a conduta do rapaz. E é interessante, tem uma pequena simbologia aqui, não sei se você gosta de simbologias, mas ele entrou na carruagem do eunuco e seguiu, não sei quantos quilômetros, não sei se foi 10 metros, não sei se foi 1 quilômetro, ou seja, a simbologia aqui que temos que acompanhar as pessoas. Acompanhar a trajetória até o batismo. Acompanhar, né, tá vendo como que a pessoa tá ali, ou seja, então, Filipe... É porque a grande realidade, Carlos, que você está falando, a maior responsabilidade não é de quem está sendo batizado, é de quem o leva para o batismo. Justamente. Não é isso? Justamente. Né? Porque nós, como aios, que temos a responsabilidade. Exatamente. Né? Vou levar... Uma vez eu conheci um pastor que ele levou um rapaz que estava na homossexualidade para descer as águas. Uhum. Ele chegou e falou, eu levei o rapaz... eu olhei assim, mas como assim? O rapaz não está liberto. Mas eu levei, aí mostrei lá, queria números, queria apresentar um resultado. E em questão de resultado, falando em números, questão de resultado, nós vamos ver outra coisa linda aqui, quando nós vemos a questão de Filipe e Simão. Uhum. Simão, ele era um mágico, ele era um ilusionista. Certo. Né? Então, Filipe e ele, vamos traçar aqui 2 padrões de pessoas, 2 paralelos. O Filipe, ele apresentava um evangelho, um padrão de vida de resultados concretos, absolutos. Um evangelho de poder. Que contra fatos não há argumentos. Não tinha como argumentar contra Filipe. Porque o que ele apresentava era resultado, era o evangelho real ali, o evangelho vivo, puro, né? Como dizem os pentecostais, né? Coisa pura ali, né? Benção pura, sem mistura. E Simão, ele já apresentava algo que era ilusório. Exatamente. Que era paliativo, que não tinha nenhum resultado. Tanto que você vai pegar os mágicos, e nada contra os mágicos, né? Mas se os caras fossem bons em fazer os truques, eles eram milionários, que acertavam a Mega Sena todo mês. É verdade. Toda a Mega Sena aí de virada de ano, aí de Réveillon, eles ficavam milionários. E você vê a vida deles. E a ponto que a obra de Filipe, ela chega a impactar Simão. Que até o próprio Simão, ele se convenceu, né? Ele se rendeu. O que ele fazia era menos importante e vigoroso do que o que Filipe fazia, né? Ele mesmo se rendeu a isso. Né? Então, para você ver como que é. Então, isso também traz um paralelo, porque o evangelho... as pessoas confundem o evangelho só com o evangelismo. O evangelho que nós estamos tratando aqui não se trata só... Embora Filipe estava andando nas ruas, na cidade, mas o evangelho é muito mais do que só o evangelismo. Exatamente. O evangelho é acompanhar, é cuidar, é ensinar. O evangelho é fazer discípulos, né? Justamente. E discípulo não é seguidor, porque discípulo ele mora com o mestre. O seguidor ele vem às vezes ver como é que é, entendeu? É o curioso, exatamente, né? O famoso curioso, né? O fifi. Exatamente, exatamente. Né? Então a gente vê isso, que isso trazendo para o nosso dia a dia, quando a gente lida com pessoas que vivem às vezes uma vida no erro, no engano, pessoas sem direção. Não quero falar aqui de questão de outras religiões, né? Mas pessoas que estão vivendo uma vida sem resultado. Se enganando.
se enganando e enganando os outros. Exatamente. Que era o que Simão fazia. Né? Porque tem pessoas que falam assim, mas esse negócio aqui é... Eu vou entrar numa polêmica aqui, talvez alguém vai me fritar ali. O pastor Leonardo está aqui com a gente. Pai do Senhor, pastor. Mas tem pessoas que de mesa branca, né? E fala assim, não, mas o que nós fazemos aqui, aí eles falam que é de esquerda, mas é o do bem, é o bom, não é o do mal, né? É da esquerda e de direita. Eu sei. É uma coisa meio esquisita, né? Mas está se enganando. Por quê? Porque o próprio Filipe fala, a vida de Filipe fala aqui que as pessoas eram libertas de demônios. Sim. Né? E ser liberto de demônio, meu irmão, não é simplesmente você ser liberto daquela questão de estar se contorcendo. Exatamente, até porque eu falei isso para minha esposa ontem, estava falando com um novo convertido que a gente está acompanhando bem de pertinho, e eu falei para ele assim, filho, Judas, Jesus falou que o demônio habitava nele, que ele era filho da perdição, e você não vê Judas caindo endemoniado, você não vê Judas se contorcendo, fazendo barulho, não, mas o que acontecia? Judas estava numa posição em que ele precisava mudar. Por quê? Porque a gente tem o costume de achar que uma pessoa endemoniada, ela cai endemoniada, ela grita, ela desperneia. Não. E muitas vezes o comportamento, né, a didática, a dinâmica dela também pode mostrar que ela está. Né? É isso que você estava refletindo agora. Justamente. E a questão tem pessoas que sofrem influência de demônios que são enganadas. Né? Pessoas que, por exemplo... Há um texto bíblico que fala, e o Deus desses séculos lhe cegou o entendimento. Entendeu? Então, tem pessoas que às vezes, eu vou fumar um cigarro para controlar minha ansiedade. Né? E tantas outras coisas. Sim. Então, a vida de Felipe, aqui, ela mostra justamente esse resultado, de tirar as pessoas desse engano. Exatamente. Né? Quantas pessoas estão enganando, algumas de propósito, umas às vezes até por o fato de estarem sendo enganadas, e acabam repassando o engano. E eu levo isso um pouco para a vida de Simão. Simão, eu acho que ele chegou um momento que ele viu a vida de Filipe e fez um contraste com a vida dele. Ele falou, opa, calma aí. Eu não estou só enganando, mas na verdade eu estou sendo enganado. Eu estou sendo mais enganado, porque eu estou achando que eu estou abalando, que eu estou tendo sucesso, mas não. Olha, o pastor Leonardo fez um comentário legal, ó. Ele falou, não há tempo para o batismo não salva. Meu discipulado foi de 30 segundos. E teve um discipulado aqui, ó, que ele falou que tem pessoas que ficam 8 meses para ir para o batismo. E nada muda. É verdade, pastor. Tem razão mesmo, tem razão. O que a gente aprende, né, é que cada igreja tem um tempo, né, para fazer aquele batismo. Por exemplo, o meu pastor ele gosta de batizar em junho e julho. A Peniel batiza em novembro e dezembro. Né? E aí você entra em janeiro, você vai esperar o tempo daquela igreja para levar todo mundo de uma vez, né? Não é que não esteja liberto, que não esteja salvo, né? E isso é importante ressaltar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Continue, por favor. Então, Simão, ele fez isso. Ele fez o contraste da vida dele com a vida de Filipe. Ele falou, opa, calma aí. E quantas pessoas... eu tenho conversado com algumas pessoas... As pessoas, elas estão cegas. E aí eu lembro que a gente aqui no programa, a gente falou, nossa função como igreja é trazer resposta, trazer direção, né, trazer vida, trazer... Exatamente. Né? Então, essa é a nossa função. Vai ter atritos, pode ter certeza, porque Exatamente. Você está mexendo com algo que é espiritual. Não quero entrar muito aqui na questão do espiritual aqui, que precisaria de algo teólogo, né, uma teologia, para poder explicar para o pessoal entender melhor. Né? Então, nós podemos ver que Deus ele usa um suposto quadro, né, ao contrário de perseguição, para crescer. Né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com o que pode acontecer. Exatamente. E Simão também não era o primeiro, né? Simão também não era o primeiro. Ó. Olha o que o texto de Atos 5, 36, se eu não me engano. Quer ver? Ó?
Olha o que o texto vai falar, ó. Atos 5:36. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muitos povos após si, mas este também pereceu, e todos os que lhe ouviram foram dispersos. Aí é onde entra as pessoas que querem fazer do evangelho um comércio, Carlos. Fazer do evangelho não o evangelho de Cristo, mas o evangelho do homem, né? É algo que é disperso bem rapidamente, né? Eu estava até conversando com o irmão essa semana, e eu falei assim, logo, as pessoas só faltam fazer a Disney cristã, a Disney gospel. Você vai chegar lá, não vai ter uns personagens lá, Paulo, vai ter a arca lá para você fazer um brinquedo no formato de arca, um brinquedo de formato lá de gigante, enfim. Exatamente. Aí, porque tem isso, né? As pessoas querem comodidade. É interessante, irmão, que nesse cenário de perseguição, tem uma palavra para o povo de Deus, que fala, o Senhor tem um pensamento de paz sobre o seu povo. Jeremias, né? Justamente. E esse pensamento, em meio às crises que vão acontecer, seja financeira, seja na questão ambiental, seja na questão de saúde, seja na questão política, seja qual for, há um pensamento de paz vindo de Deus para o seu povo. Exatamente. Né? E esse pensamento de paz, e essa paz que excede todo entendimento... E tem um detalhezinho, o povo estava no cativeiro, né? Ou seja, a situação não era boa, e Deus estava falando, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, de fazer prosperar. Né? Justamente. Né? Então, você vê que o povo no cativeiro, o povo prosperou. Ficou lá 70 anos lá, mas você vê que o povo prosperou, que quando saíram ricos de lá, na verdade. Muitos nem queriam sair, essa era a realidade. Essa é a verdade, né? Tanto que foi daí que surgiu até a questão da rixa entre os judeus e samaritanos. Porque eles já tinham outros deuses, constituído famílias, um modo de vida lá, e aconteceu isso. Então é interessante dizer para o meu irmão, para a minha irmã, você que está nos ouvindo, que independente da dificuldade que você está passando, da luta, das guerras, Deus ele tem um pensamento de paz sobre o seu povo, sobre sua vida. Né? E essa paz é a paz que ela excede todo entendimento. É aquela paz que você meio é uma crise, mas você está ali, tem alegria, tem fé, tem esperança, continua anunciando o evangelho. Não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Continue. Foi o que o povo fez aqui. O povo saiu, e começou. O tiro saiu pela culatra dos perseguidores, dos romanos. Saiu pela culatra, porque eles acharam que ia intimidar com a morte de Estevão. Verdade. Mas, na verdade, só acendeu a chama no coração de Filipe, né? Porque quando o diabo derruba um, Deus levanta outro, né? E aí Filipe saiu curando. Exatamente. Então, em meio à perseguição, Deus ele usa a igreja, ele usa o povo dele para libertar, para curar, para ensinar, para acompanhar, né? Então, meu irmão, sempre vai ter alguém para te acompanhar. Sempre vai ter alguém para te instruir, para te ensinar. Exatamente. Né? Sempre vai ter alguém para dizer assim, esse aqui tomou uma decisão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, e é o evangelho da vida de Filipe, ou irmão Manuel? É o evangelho que traz vida. É o evangelho que muda a vida. Porque, vou colocar aqui mais uma vez o parâmetro entre Filipe e Simão. Simão é aquele cara que não mudava a vida de ninguém. E quantas pessoas hoje prega, canta, ora e vive dentro da igreja e não tem uma vida de transformação, não tem uma vida de mudança. Exatamente. Né? Quantas pessoas você vai lá no... Vive um evangelho de mentira, né? Um evangelho de ilusão. Você chega lá nas redes sociais da pessoa lá, a pessoa tá lá com um monte de foto, com um monte de coisa, com um monte de isso, aquilo. Mas quando você olha para a realidade da pessoa, é um fracasso.
como se fala? Deita a cabeça no travesseiro e chora de tristeza. É uma vida falida. Exatamente. Né? E aí você olha aquele irmãozinho lá que às vezes anda, é uma pessoa simples, né? Mas você vê uma vida de resultados. Porque é que nem você fala assim, que as nossas obras não nos levam ao céu, mas nós vamos levar nossas obras. Exatamente. Então imagina o Felipe chegando no céu. Eu fico com vergonha, cara. Mas sabe aqueles programas eu não vou falar o nome de programa aqui, né? Mas aqueles programas de comida, que aí os caras colocam lá, ó, faz os pratos que põe assim, aí cada prato bonito, né, e tal. Aí chega o teu, tá aquele ovo frito lá. Mal passado, com a gema crua, né? Então imagina. Mas não fala assim de ovo não, que eu gosto de ovo. Não, ovo é uma maravilha, glória a Deus. Com cuscuz, fala aí. Opa, um bacon, uma cebolinha lá, tiver direito. Ó, nosso irmão Douglas também está aqui, nos acompanhando. Uma boa tarde de salvação, meu irmão Douglas. Fez aniversário esses dias aí, né? Feliz aniversário, agora foi ontem. Deus abençoe. Irmão Douglas tem sido uma bênção. Prossiga, irmão. Deixa eu acrescentar um negócio que Deus falou comigo. Deus falou comigo uma palavra esses dias. Eu estava no meu trabalho, eu estava meio triste e Deus me deu uma palavra sobre João capítulo 6, né? Que é a primeira multiplicação dos pães. Né? E tem muito a ver com o que tu tá falando de Felipe. Quando tu falou, bateu e encaixou. Eu falei, opa, né? Eu tava meio entristecido com algumas coisas que a gente vê, com algumas coisas que a gente ouve, né? Com um dia melhor eu vou contar o que aconteceu, tudo que aconteceu essa semana agora na minha vida. Mas eu tava assim, falei, Senhor, eu não quero mais falar, eu quero ficar calado. Eu não quero mais abrir minha boca, eu não quero pregar. E aí, quando eu falei isso, tinha 2 mensagens no meu celular. Inclusive, uma delas era da sua esposa, né? Olha, irmão, tem como o senhor vir trazer uma palavra aqui no domingo e tal? Né? E outra de uma outra pastora falou, irmão Manuel, eu vou fazer uma campanha aqui, o senhor vai vir organizar a campanha para mim e tal, não sei o que. Eu falei, aí. Mas eu fiquei, né? Não respondi nenhuma das duas, fiquei quieto na minha. E aí, depois, eu fui ler João capítulo 6 e estava lá que Jesus ele partia o pão e dava aos discípulos. E ele fez com que os discípulos separassem pessoas de 50 em 50 para poder alimentá-los. E aí o Espírito Santo perguntou para mim assim, você está disposto a entregar o pão para aquele que falou mal de tu? Está disposto a abençoar aquele que te amaldiçoou? Está disposto a abençoar aquele que te virou as costas? Você está disposto? Porque é isso que Felipe estava fazendo em Samaria. Porque se você for acompanhar toda a trajetória, Samaria renegou Jesus. Sim. Ela não quis, ela negou e renegou Jesus. E aí Jesus vai lá, prega para uma mulher vai lá, prega, todo mundo vem, Jesus converte ali a circunvizinhança e depois vem Felipe e vem pregar de novo. E eles aceitam. Sim, era como se Felipe tivesse sido negado junto com Jesus e agora ele tivesse que voltar lá e abençoar aquele que negou ajuda para ele, aquele que negou tudo para ele. E aí o Espírito Santo me falou isso, você está disposto? E eu falei, Senhor, eu estou. E ontem eu fui para o culto. E aí a gente estava todo mundo lá, cultuando a Deus e tal. E no final da pregação o rapaz falou assim, irmão, o Espírito Santo pediu que eu colocasse o microfone na sua mão para você fazer uma oração pela igreja. Eu falei, varão, tu acabou de pregar. Aí ia fazer a oração de Samuelito, né? Taca fogo, Jesus. Sabe, eu tava triste. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, não, senhor, se o senhor quer que eu ore, eu vou orar, né? Porque o senhor colocou no coração o irmão Fagner, inclusive o irmão que faz os fantoches, né? Que nos abençoou com o Samuelito. Aí ele falou assim, irmão, o Espírito Santo colocou no meu coração que você tem que orar pela igreja, que você tem que orar pelas famílias, que você tem que orar pelos pastores. Eu falei, tá bom, vamos orar. E aí eu pedi para a igreja se pôr de pé e a gente orando. Nós estávamos orando. E aí tinha um rapaz no meio da multidão. E aí eu falei para ele, rapaz, tu talvez não lembra de mim, mas eu te abençoei com um terno. Eu tenho orado por você faz tempo. Eu estava orando por ele faz tempo, varão. Olha. E sempre quando eu passava, ele, benção, Ele sempre negava Jesus, e naquele dia ele aceitou Jesus. Ontem à noite ele aceitou Jesus. Glória a Deus. E é aquilo que a gente vê Felipe fazendo. Mesmo triste, mesmo cansado, porque se você for ver, Samaria não era uma cidade fácil, não era uma cidade de fácil locomoção, e às vezes nós, como discípulos, estamos cansados, e Jesus está falando, mas eu estou partindo o pão e multiplicando, você só precisa distribuir. Porque Jesus, ele não é o pão da fome. Jesus é o pão da vida. Entendeu? Então, normalmente, nós precisamos fazer igual Felipe. De ir lá pregar o evangelho de Cristo e trazer as almas para Cristo. Ponto.
Aleluia. Entendeu? É isso que quando você estava falando, eu falei, cara, encaixou certinho, porque muitas vezes nós esperamos com que as pessoas venham sobre nós e falem, olha, você vai fazer isso. E Filipe não esperou, Filipe foi. Tanto que ele foi, ganhou uma multidão. Depois Pedro, você leu o texto, Pedro e João, se não me falha a memória, vêm para a cidade para impor as mãos e que o Espírito Santo viesse batizar o povo. Né? Então, ou seja, ele ganhava as almas, mas eles tinham pastores que apacentavam, que cuidavam, que iam discipular. Né? E a igreja precisa dessa divisão dentro da igreja. Um que busca e ganha, o outro que cuida, o outro que apacenta, que traz para perto. E a gente vai ter que tomar cuidado com esse evangelho, o evangelho de Simão, né? Que é o outro evangelho, né? Eu quero para poder ganhar mais. Eu vou te pagar, mas eu quero para poder ganhar mais. Né? Então fica o alerta aí para você que gosta de ganhar dinheiro com o evangelho. Jesus Cristo está voltando, hein? E é ele que vai fazer essa separação. Quer se promover, né? Opa! Os mercenários. Quem somos nós diante da cruz de Cristo, irmão? Glória a Deus. Então, o que eu ia falar, você resumiu. Né? Essa parte linda, né, que aconteceu, porque o próprio Simão creu no que Filipe está falando. Exatamente. E no que Pedro falou, porque se você for ver, Simão, ele estava com um sentimento e ele não expôs para Filipe. Mas quando ele viu o poder que era dispensado em cima das pessoas, ele queria. Ele viu o poder em Filipe e ele falou, uau, esse é o evangelho que eu quero seguir. Mas depois, quando ele viu que o poder era passado pelas pessoas, o que ele queria? Ele queria fazer uma escada com o evangelho para ele aparecer. Você entendeu? E aí Pedro revela a intenção do coração dele, porque o evangelho de verdade é isso, irmão. O evangelho de verdade, ele mostra o quão pecador nós somos, independente se somos usados. O evangelho de Cristo é o evangelho que te mostra o pecado na sua vida e a solução para o pecado. E a parte linda disso, a parte poética, é justamente que Pedro era um cara pavio curto. Pedro é aquele cara que, tipo, falou meio torto e já dava um tapa na orelha. Tipo assim, ai, rapaz, se liga, senta direito aí. Tipo, eu tô pregando, não olha pro lado. Se Pedro fosse o diácono, ninguém andava na igreja. Entendeu? Criança não saía pra... Enfim, acontece justamente isso, porque no evangelho nós precisamos de uma coisa chamada discernimento. Exatamente. E principalmente nos dias de hoje. Exatamente. Porque muito se fala, né? Muito se ouve, muito se vê, né? Muito se chega a nós, mídia social, tá aí, rede social. Então, e Pedro, ele conseguiu discernir a intenção do coração daquele homem. Né? E isso para a gente é importante, porque a gente vai lidar com vidas e as pessoas com as mais variadas intenções possíveis, né? Tem pessoas que vão querer se promover, tem pessoas que vão querer se fazer em cima da palavra do Senhor. É verdade. É verdade que a palavra do Senhor, de certa forma, ela vai trazer bênção para a nossa vida automaticamente, porque é uma palavra que a bênção, os milagres, as promessas estão entrelaçadas ali. Mas não que a gente venha querer baganhar com isso, né? É interessante a parte linda, porque quando Pedro ele consegue discernir a intenção daquele homem, e eu estava conversando com os irmãos na igreja, porque assim, eu lembro que quando eu vi os irmãos falando em línguas, no meu início da caminhada, eu queria se batizar com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas, que eu queria... na minha ignorância, às vezes eu queria, tipo, baganhar com Deus. Eu queria tanto aquilo que... Às vezes eu queria, né, assim, o que eu... E o Senhor se santifica, come minha palavra, se santifica, se consagra. Esse é o caminho, irmão. Você que quer ser batizado no Espírito Santo, o caminho é esse. Se consagra, se santifica, né? Vai para a oração, vai para o jejum, né? Santidade, palavra, é isso, não tem outro, né? Então, eu me identifico um pouco com o Simão aqui, não querendo ser advogado dele, em partes, né? É claro que a intenção dele realmente... Mas, às vezes, a gente, na ignorância, a gente quer isso, né? E é interessante porque o que aconteceu aqui em Samaria é algo esplêndido, porque é o seguinte, os milagres de Deus é algo tremendo. E é algo até horrendo no sentido positivo, não horrendo no sentido negativo, mas no sentido positivo, porque eu fui criado vendo as pessoas vomitar câncer,
vendo as pessoas vomitar obra de feitiçaria. Exatamente. Eu cresci no evangelho que a pessoa estava para morrer. A pessoa fala assim, irmão, hoje eu vou morrer porque os caras estão vindo aí hoje, porque eu estou devendo. E eu falar assim para a pessoa, você não vai morrer hoje. E os caras chegam lá e mudar uma situação, e a pessoa chega na igreja no outro dia, você não falou que ia morrer? A pessoa, você não falou que ia viver? Né? E a pessoa contou o que aconteceu. Pessoas que iam fazer cirurgia e Deus curar, que o médico chega assim, eu não estou entendendo, fez os 3, 4 exames, não estou entendendo, que não aparece aqui. Abre o indivíduo e não acha lá a doença que estava. A pessoa fazia lá. Então eu cresci nisso. E tem na África, em alguns lugares, tem experiência. Eu não cheguei a ver isso ainda, né? Nem sei se quero ver isso, mas de pessoas que viram ossos estralando sendo colocados no lugar. Eu cheguei a ver vídeos de pessoas que estavam sentadas e levantar. Isso é horrendo de se ver, não é? Imagina você estar no Vale de Ossos Seco e o Senhor fala, profetiza, e você começa a ver o clipe thriller lá do... O que você está falando? Do Michael Jackson. O que você está falando acontecia muito com o Davi Miranda. Né? Justamente. Eu e a minha esposa, a gente falava muito com a minha sogra, né, sobre isso. Ele tinha uma sala, cara, onde ficavam as muletas e as cadeiras de roda penduradas, as pessoas que foram curadas naquele lugar. Justamente, tremendo. É um evangelho de poder, na verdade, né? E para concluir aqui a minha fala, é interessante porque Pedro ele vê a necessidade de um coração reto daquele homem. E quando Pedro fala assim, ó, te arrepende disso daí. Dá tempo de você se arrepender. Exatamente. Né? E o evangelho é isso, é um evangelho que causa arrependimento nas pessoas. Um evangelho que é necessário ter discernimento para instruir a pessoa ao arrependimento. Exatamente. Porque hoje em dia, irmão, a gente vive pregando mensagens ilusórias. A mensagem tipo assim, ó, diz que tu tá, continue. A pessoa tá com a vida toda torta e você tá lá profetizando. O avivamento assim. Só vem através do arrependimento. Sim, da verdadeira conversão. Mas sabia, Carlos, que Deus tem ministrado uma coisa no meu coração e essa palavra está testificando, porque presta atenção, a gente quer muito avivamento dentro da igreja. Só que tem um detalhe, as pessoas que estavam no mundo, que estão no mundo, elas não precisam de um avivamento, elas precisam de vida. Sim. E não tem como uma igreja que não é avivada trazer vida para alguém. Primeiro, a gente precisa trazer o avivamento para dentro da igreja. Porque o que é o avivamento? O avivamento é estar quase morto e passar a viver. Certo? Então, primeiro a gente tem que pregar, voltar a um evangelho de verdade, que nem Esdras falou, olha, arrependam-se e voltem-se à palavra. Para quê? Para que sejam perdoados os vossos pecados, e aí cai sobre vós o tempo do refrigério. Ou seja, a igreja precisa voltar a pregar o evangelho cristocêntrico, para que o avivamento, a comunhão, venha trazer vida para aqueles que entram lá dentro. Justamente. Então, você vê que tem pessoas que estão aí, né? Quer pregar, às vezes a pessoa quer pregar para ser convidado de novo. Exatamente. A pessoa não quer pregar para que Deus opere. Exatamente. Né? Exatamente. Isso também não. Quer pregar para depois o cara chegar a dar um tapinha nas costas, vem aqui de novo. E é só avivamento, né? Nunca tem correção no meio da palavra, né? Então, hoje, o assunto, o tema pecado, é pouco usado hoje. O tema santidade, né, é pouco usado. O tema escatologia, né, a volta de Jesus, exatamente. É pouco pregado. E o mundo está dando todos os sinais. E era esse o evangelho que eles pregavam, né? Os caras acreditavam que Jesus tinha acabado de morrer. Estevão também tinha acabado de morrer porque estava falando justamente isso. Vocês mataram, vocês negaram. Exatamente, mas ele vai voltar. Era isso que era pregado, né? Ele morreu pelos nossos pecados. E eu já estou vendo ele. Exatamente. Já se abriu aqui. Exatamente. Ou seja, então, é um evangelho que precisa de discernimento. Sim. E esse discernimento que vai instruir a pessoa à correção, né? E é interessante, para finalizar, que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Tempo da ignorância. Exatamente. Então, nós temos que ter isso, porque muitas das vezes nós somos muito bons em julgar e condenar as pessoas. Sim. Em querer selecionar as pessoas. Falar, opa, esse aqui eu quero para minha igreja. Esse aqui não presta, esse aqui eu quero para minha igreja. É que nem chega na feira e começa a escolher a fruta. Né? Não, Deus não leva em tempo. Então, meu irmão, você que errou, você que falhou, você que está se sentindo triste, você que está achando que Deus
não quer mais saber de você. É mentira do inimigo sobre tua vida. Deus, ele te ama, ele quer que você se arrependa, ele quer que você... mas irmão, eu fiz coisas horrendas. Para Deus, isso, o tempo da ignorância. A partir do momento que você se arrepender, você entregar a sua vida a Ele, você fazer Ele Senhor da sua vida, esse tempo da ignorância já foi. Aí você começa em Romanos 8, né? Romanos 8, aquele que está em Cristo, nova criatura se torna, né? Então, meus irmãos, essa mensagem que eu deixo para vocês aqui, que a sua vida vai ser uma vida de resultados, né? Não um evangelho, você vai viver um evangelho de resultados, não um evangelho de ilusão, um evangelho que tem discernimento, um evangelho que instrui a pessoa ao arrependimento, né? Que venha o evangelho na sua vida venha promover no coração das pessoas transformações, né? Mudanças de vidas. Você vai ter um evangelho que instrua as pessoas, né? Que perdoe e que ganhe as pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, né? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Carlos, o que você está falando aí faz muito sentido, né? Nós estamos cuidando de um casal, né? E eles nos chamaram, né? Para conversar e tal. E aí eles falaram, olha, vocês têm tratado a gente com tanto amor, né? A gente vê eles um dia sim, um dia não. O dia que a gente não vê eles, fala, nossa, a gente tá morrendo de saudade. A gente, calma, fique em paz, vamos seguindo, vamos com calma. E aí eles falaram, olha, vocês tratam a gente com tanto amor que nós ficamos até com vergonha, porque nós precisamos contar algo para vocês. E aí eles contaram sobre o passado deles, né? Olha, irmão, acontecia isso, olha, irmão, acontecia isso. Eles me chamam de pastor, né? Ó, pastor, ó. Aí eu e a minha esposa, e ele e a esposa dele, nós conversamos, né? E aí, varão, ele falou assim, eu sei, a partir de agora o senhor não vai mais querer, né, nos ajudar, não vai mais querer, porque tudo que eu falei pro senhor vai deixar o senhor agora, né, assim, horrorizado. Eu falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. Você me contou tanta coisa horrenda, que eu só tenho mais certeza de uma única coisa. Aí ele, o quê? Eu falei, que Jesus é poderoso, irmão, para perdoar tudo isso aí. Aí eu falei para ele de um texto, se não me falha a memória, que está em Isaías, que fala, ainda que os vossos pecados sejam escarlate, né? Tremendo. Ou seja, o escarlate, Carlos, eu estava vendo isso, ele era uma tinta vermelha que se ele tocasse em qualquer tecido, ainda que você lavasse, não limpava. Olha o que Jesus estava falando. Ainda que você acha que o seu pecado manchou a sua reputação a ponto de ninguém mais te perdoar, eu te perdoo. Olha isso. E é tremendo, porque a palavra do Senhor nos diz também que onde abundou o pecado, olha o poder, olha o amor, olha a misericórdia, olha a graça de Deus de dizer, se você se arrepender. Exatamente. Onde o pecado era grande, a ponto que para o ser humano, como a questão da escarlate, não tinha jeito aos olhos, não tinha solução, eu faço abundar. Superabundar. Exatamente. E aí ele falou para mim, irmão, mas será que Deus me perdoou? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você parou de fazer tudo isso? Parei, irmão. Quanto tempo? Faz uns 3, 4 meses, a gente já... Eu falei, então, você se arrepende? Me arrependo. Eu falei, então, a Bíblia diz assim, não é nem eu que vou falar, é a Bíblia. Aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. Irmão, se eu parar de te ajudar porque os teus pecados, eu estou sendo hipócrita, porque eu também sou pecador. Então, assim, a gente vê que cada dia mais o evangelho, irmão, ele está sendo pregado, ele está sendo vivido, né? E nós sabemos que o nosso Redentor vive, né? E ele vai voltar. Então, fica aqui, né, o alerta aos nossos irmãos, né? Que a cada dia que passa, né? A cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa salvação. Aleluia. Mais perto da nossa salvação. Eu fico olhando assim, alguns pregadores falam assim, nossa, o relógio é nosso inimigo. Eu falo, não, o relógio é nosso amigo, porque cada minuto que passa, eles nos levam mais perto de Cristo. Né? Aleluia. E aí, meus irmãos, esse casal, eles choraram conosco, nós choramos junto com eles, né? E eles estão firmes ali, estão, né, congregando, estão...
Eu falei para eles, eu só largo vocês depois que eu levar no batismo. Depois que eu levar no batismo, aí vocês se viram. Porque aí, né, já tem que caminhar, né? Foi o que aconteceu com o eunuco. Com o eunuco, Batizou, exatamente. Cada um batizou, agora é... Exatamente. Né? E aí a gente tem essa obrigação, né, de dia sim, dia não. Nós nos vemos todos os dias, porque eu vou para o culto, aí no outro dia que não tem culto, eu vou lá ver eles. Aí no outro dia tem culto, a gente vai lá ver eles também. Aí depois no outro dia não tem. Então, assim, a gente está acompanhando eles ali bem de perto, porque nós acreditamos que o evangelho é isso, né? O evangelho é você caminhar de mãos dadas. É o que a gente falou aqui no começo da koinonia, né? O que a gente falou aí de talvez você não tenha mencionado, mas quando Filipe prega e chega Pedro e João, eles tinham uma comunhão ali. Uma comunhão no Espírito e uma comunhão, porque Filipe foi separado pelos apóstolos. Sim. Por quê? Porque os apóstolos, quando separaram os diáconos, eles estavam falando assim, ó, tem 2 ministérios dentro da igreja que precisam ser exercidos com maior veemência e sinceridade. Quais são? O ministério da palavra e da oração. Verdade. É os 2 ministérios. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que os discípulos, os apóstolos, eles não conseguiam servir a mesa. E servir a mesa, irmão, é comunhão. Servir a mesa é o fato de você sentar com uma pessoa e gastar o que você tem de mais precioso com ela. Verdade. O que é? O tempo. Tem gente, Carlos, eu estava vindo no carro aqui agora, tem gente que não quer saber do meu dinheiro. Ela só quer saber do meu tempo. Verdade. O senhor pode vir aqui para conversar comigo? Eu chego lá e falo, você está precisando de alguma coisa? Ele, não, eu só queria conversar. E eu falo, então faz um café para nós aí, vai lá. Aí o cara, mas não tem o pó de café. Eu falei, pô, você falou que não estava precisando de nada. Ele, não, mas eu só queria conversar com o senhor. Então vamos lá comprar um café, depois a gente conversa. Porque sem café a gente fica meio enferrujado. Vamos lá. Teve uma vez que eu mandei uma mensagem para uma irmã. Falei, irmã, como você tá? Tá tudo bem? Não sei o quê. A irmã mandou um áudio para mim chorando. Ah, irmão, obrigado, não sei o quê e tal. Né? Agradeceu a preocupação. Exatamente. Então, exatamente. Já se deu o nosso horário. Temos ali 4 minutos, mas vamos já agradecer. Faça a oração para agradecer, meu irmão. Quero aqui agradecer, né, a vocês, nossos ouvintes, a Deus, né, e oremos. Soberano Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo dia chamado hoje, agradecer a Ti, Senhor, pela nossa família, pelo nosso emprego, Pai, agradecer a Ti, Senhor, por esse programa, Pai amado, pela Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Pai, quero fazer um pedido que o conteúdo, que a palavra, Senhor, que foi abordada na tarde de hoje, venha gerar vida em outras vidas, venha gerar transformação, Pai amado, na vida das pessoas, que venha trazer discernimento, que venha trazer instrução e entendimento, Pai amado, dos meus irmãos, Senhor. Pai, essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, salva vidas, liberta, cura, Senhor. Pai, aquele que está enfermo, Pai, nesse momento que está nos ouvindo, ou que irá ouvir, Pai, o programa depois, Pai amado, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar, Pai amado, transformar vidas. Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Ti, Senhor. Mãos em forma de receber, Carlos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo divino Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Pessoal do Insta, tamo junto, obrigado pela audiência. Deus abençoe.